Olá, saudações a todos, saudações também democráticas. Para o Brasil realmente ser um país de primeiro mundo, basta cortar despesas inúteis, supersalários de juízes e ministros, reduzir o número de membros do Congresso Nacional e cortar radicalmente os gastos públicos. O Brasil é o único país do mundo com toda a infraestrutura de crescimento, desenvolvimento e progresso a curto e médio prazos. 3 dedos de prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar nosso canal no YouTube, disponível sempre a partir de meio-dia e 1 da tarde. A notícia em formato de comentário e opinião sem lados, apenas a imparcialidade nos fatos. Se não tiver inscrito, se inscreva, faça o C, curta, comente e compartilhe. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Sim, temos um governo irresponsável e leviano em relação às diplomacias mundiais, com tendências masoquistas para apoiar os países tiranos, acenando carinhosamente para as ditaduras e contrariando as democracias de nações como Estados Unidos e os países todos do Ocidente. O Brasil está sendo punido com os pesos das sanções, inicialmente pelo presidente Donald Trump, com tarifas de até 50% de taxas, mas que, a continuar, logo também teremos a mão pesada da OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte, do qual o Brasil é signatário, e que ameaça sancionar o nosso país também com taxas e de até 100%. Isto é um grave problema para o nosso país. Gravíssimo. Analisado esse grande problema, vamos falar então do nosso pior pesadelo, o STF e o ministro Alexandre de Moraes, já tratado como o maior e mais cruel ditador que o Brasil já teve, mas elogiado e admirado pelos inocentes inúteis, os imbecis contaminados por ideologias partidárias, as quais sequer eles sabem que existem. Sim, o ministro Alexandre de Moraes pode levar o país à sua destruição democrática e ao caos, por causa de suas decisões comprovadas por juristas sérios, os de verdade, como inconstitucionais. Alexandre de Moraes é visto como um ministro que acumulou poderes demais e tem desrespeitado garantias constitucionais, ferindo o sistema democrático que pretende, segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, defender. Ou seja, ele, Alexandre e seus colegas de corte superior adotam medidas antidemocráticas para uma suposta defesa da democracia. Hilário, não é? Essas decisões, a maioria de autoria de Alexandre de Moraes, mas endossadas com a cumplicidade de seus colegas togados, inclusive, pode levar ele mesmo e sua turma, mais 8 ministros, a sofrer punições duras com a Lei Magnitsky, chamada de morte financeira, que é uma legislação que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros acusados de violação de direitos humanos. A Lei Magnitsky é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações aos direitos humanos. Foi aprovado no governo de Barack Obama, após a morte de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção
envolvendo autoridades de seu país e morreu em uma prisão de Moscou em 2009. Em 2016, uma emenda ampliou seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou abusos contra os direitos humanos fosse também incluída na lista de investigação. Recentemente, o governo americano anunciou restrições de visto para estrangeiros que censuraram americanos. Os dois casos de sanções dividem o país, porque a tributação de 50% imposta por Donald Trump, portanto, o Brasil não deveria ser punido por esse castigo, já que nada tem a ver com as decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Era esperado, sim, que a Lei Magnitsky fosse aplicada contra Alexandre de Moraes e sua turma. Ao invés disso, veio a sanção americana. Aí está o problema. Aí está o porquê o Brasil se dividiu. E é possível que isso ajude Lula a recuperar fôlego em sua pretensão de se reeleger para o 4º mandato. Vamos agora à prosa de número 2. Desde terça-feira 15, os proprietários de veículos na Bahia já indicam o verdadeiro responsável por infrações de trânsito de forma totalmente digital. O serviço está disponível tanto no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, CDT, quanto no portal de serviços do Senatran, eliminando a necessidade de deslocamento físico ou envio de documentos impressos. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, DETRAN, a nova funcionalidade foi viabilizada após a integração da base de dados do órgão com a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Para utilizar o serviço, é necessário possuir um certificado digital vinculado ao sistema GovBR. Segundo o diretor-geral do DETRAN, Rodrigo Pimentel, a novidade já é válida para todo o território baiano. A Bahia inteira hoje já pode fazer esse processo de indicação dos reais infratores de maneira online. Se uma infração é cometida em Salvador, por exemplo, o proprietário do veículo não vai precisar mais ir presencialmente no Transalvador. Pelo aplicativo com digital, a pessoa indica o infrator. O infrator real recebe a notificação eletrônica e, confirmando sua autoria, o processo fica completo. A medida tem como objetivo modernizar e agilizar os serviços de trânsito no Estado, ampliando o acesso da população aos serviços públicos de forma mais eficiente e segura. A digitalização do procedimento representa mais um passo na transformação digital promovida pelos órgãos de trânsito em todo o país. Vamos agora à prosa de número 3, a última do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu vetar o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. O prazo para a sanção acabou quarta-feira, 16, e o veto deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial da União, hoje, quinta-feira, 17. Lula já havia confidenciado que era contra o aumento no número de deputados. De acordo com aliados do presidente, o petista criticou a aprovação do projeto em um momento de contenção de gastos públicos. A ampliação de cadeiras na Câmara custaria pelo menos 95 milhões por ano. Além disso, na avaliação do presidente, é preciso marcar posição sobre esse tema e mostrar que o governo não pode aceitar passivamente tudo o que vem do Congresso.
Sob a orientação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, o Palácio do Planalto tenta passar a mensagem de que não é refém do Legislativo. Isto me lembra um país vizinho. Integrantes da ala política do governo pretendem convencer o petista a não vetar nem sancionar a proposta, deixando para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, promulgasse o projeto. Todavia, pessoas próximas do presidente alegaram que ele poderia ser acusado de omissão ao não se manifestar sobre a medida. A favor do veto, interlocutores do presidente também lembram ainda que o governo tem sido cobrado pelos próprios deputados a adotar uma política de austeridade fiscal. O veto de Lula ainda terá de ser aplicado pelo Congresso Nacional, que poderá manter ou protestar a decisão do governo. Caso o veto caia, o projeto passa a valer pela primeira vez em seu governo de número 3. O presidente Lula faz algo de positivo para o Brasil. É, positivo mesmo, estou falando positivo. Afinal, para que serve mesmo o Congresso Nacional, se quem manda mesmo no Brasil é o STF, cujo imperador é o Ale Moraes. Gastar muito com algo que não funciona é jogar dinheiro fora. Brincadeiras à parte, mas o assunto é sério e deve ser bem tratado nas eleições de 2026. Acompanhe 3 Dedos de Prosas nas redes sociais. Junte-se à nossa comunidade de pessoas comprometidas com o jornalismo de qualidade, o jornalismo de verdade. Se não for inscrito, se inscreva, apoie nossas lives e tenha acesso a análises e comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo da internet. Até a próxima!